Tá certo. Em primeiro lugar, Alexandre, é importante a gente falar que os animais ainda não são considerados pela lei sujeito de direitos, né? Mas eles já são considerados por parte aí da doutrina e parte da nossa jurisprudência, que ainda não é consolidada, mas ela começa cada vez mais a replicar esse entendimento. O que acontece? Os juízes, eles têm a obrigação, quando recebem uma demanda, um pedido de uma parte interessada, de decidir o caso, ainda que não haja uma legislação própria para resolver as questões e as pendências jurídicas. Então, eles começam a criar, através da provocação do advogado ou do Ministério Público, jurisprudência. E os juízes da vara de família e de algumas varas cíveis foram provocados no sentido de dar decisões sobre o destino de alguns animais. Muitos deles pets, animais de estimação, cães e gatos, no momento da separação. Então é aquele momento que pega para todo mundo, né? Você vai se separar. A guarda do animal. Exatamente, é a guarda do animal, Oliveira. Então, assim, quando você começa a falar em guarda, você não está mais tratando o animal como objeto, que é a visão do nosso Código Civil antigo. Ou seja, ele foi reformado em 2002, mas algumas partes do nosso Código Civil não foram reformadas. E o artigo 82 fala exatamente disso, o que é o bem móvel. E ele, pela doutrina, há uma interpretação de que o animal seria um bem móvel, na falta de uma disposição mais recente, mais atualizada da lei. Esse é o texto de 1916, ou seja, a gente está muito, muito atrasado nessa questão. A gente teve uma evolução enorme no campo da biologia, isso desde Darwin, e a gente veio evoluindo sem parar desde então, né, da evolução das espécies. A gente teve a Declaração de Cambridge, existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que ela foi promulgada na ONU, mas não é um documento oficial, ao contrário do que dizem, porque, na verdade, foi um grupo de ativistas que foi até o prédio da ONU fazer essa declaração, mas ela é muito citada em muitas ações judiciais. Então, é importante dizer o quê? Que os animais são sujeitos de direitos, ainda não reconhecidos pela lei, mas prestes a serem reconhecidos. Isso porque a gente tem um projeto de lei, o 27 de 2018, de autoria do deputado federal Ricardo Izar, que ele concede alguns direitos básicos aos animais, tá? E ele muda basicamente a natureza jurídica desse animal. Então, o Código Civil, aí a aula de Direito Civil, tá? Ele fala em bens e pessoas. Ele não dá uma terceira categoria ou natureza jurídica. E o animal não é pessoa humana, mas obviamente não é bem. No direito internacional, a gente costuma chamar o animal de animal não humano. Então, assim, ele é tão animal como nós, mas ele tem diferenças. E essas diferenças cada vez são menores, né? Elas se expressam talvez pelo fato de, como diz Aristóteles, nós termos um animal político, de nós termos uma vontade, uma capacidade de autodeterminação diferenciada do mero desejo. Desejo tanto o animal humano como o não humano tem, mas a gente pode contrariar o próprio desejo para atingir uma meta, para tentar ter uma possível resiliência, se adaptar ao meio ambiente. O animal faz isso por instinto de sobrevivência e também pelos sentimentos que ele experimenta. Então, cada vez mais a gente vê que as diferenças são menores e que o animal tem direito a não ser machucado, a não ser ferido, a não ser mutilado. Todo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais fala disso. Tá legal a gente dizer isso, né? Que o animal tem direito à integridade dele. Ele não tem direitos humanos típicos, nem direitos coletivos, mas eu acho que fica uma dica legal aí para você que está assistindo a gente, de dar uma lida no artigo 225, inciso 1º, na verdade, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Ele fala que nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também que o animal tem um direito individual, vamos dizer assim, que seria a vedação à crueldade. Então, você para de tratar nesse momento o animal como mera fauna, como parte de um recurso ambiental, e o trata como indivíduo. Isso está sendo preconizado por esse projeto de lei 27 de 2018, ele provavelmente será sancionado aí pelo presidente da República, e é legal dizer que para que ele passasse num país que tem uma bancada ruralista muito forte, foi necessário fazer um acordo no Senado, o qual nós lamentamos, mas entendemos, o trâmite legislativo é muito difícil, excluindo os animais agropecuários, os animais de laboratório e animais de rodeios e vaquejada. Mas, deixando claro, a OAB não concorda com isso, mas ainda apoia o projeto com essas ressalvas, entendendo que é um instrumento jurídico que vai nos fazer ter uma força muito grande nos tribunais para defender a vida de cada animal.